Eu sempre quis ser líder, desde quando eu entrei na primeira empresa que eu comecei a trabalhar. Durante a faculdade, eu participei de várias iniciativas que me direcionavam para a liderança. Eu sempre busquei fazer um trabalho onde aquelas competências de liderança eram requeridas, inclusive vários trabalhos voluntários, porque se você está num trabalho voluntário e não tem uma pessoa que puxa aquilo, dificilmente ele se perpetua. E para você moldar a sua carreira baseada em liderança, você precisa se expor a situações que envolvem você desenvolver essas capacidades, esses aspectos que são naturais de um líder. Mas nem sempre essas situações elas vão aparecer diretamente para você. Você vai precisar se expor ou criar situações para que você consiga desenvolver essa competência. Sobre isso eu quero falar com você hoje, como moldar a sua carreira rumo à liderança e também como que a liderança técnica ela pode te ajudar a construir o seu caminho para uma liderança que seja mais de times mesmo, porque a liderança técnica você não tem ninguém embaixo de você não tem ninguém na hierarquia. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Gil, eu tenho mais de 15 anos no mundo corporativo e eu te ajudo a ser promovido em qualquer empresa. E se até no final desse vídeo alguma coisa mudar na sua perspectiva, se inscreve no canal e ative as notificações. Agora, se não agrega nada, é melhor você consumir um conteúdo que realmente faça sentido para você. Pois é, gente, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu procurei saber era como eu conseguiria virar um supervisor, um gerente ou um coordenador. Então, essa foi a primeira ação, foi a primeira conversa que eu tive. Eu busquei lá no RH, junto com as minhas próprias lideranças. Eu entendi o que eles me falavam. Por exemplo, minha supervisora, como que ela virou supervisora? Para que elas pudessem me ajudar durante esse processo. Uma das coisas que eu mais acreditava que precisava ser feita era a evidência. Eu precisava me expor, eu precisava aparecer, as pessoas precisavam saber quem eu era. E aí eu fiz um movimento, junto com alguns outros estagiários na época, eu organizei um onboarding dentro da empresa. Eu passei por todas as áreas da empresa, conhecendo uma por uma. Ah, isso foi um job rotation. Não. A gente fez pensando no job rotation, só que não dava para você fazer esse job rotation, porque você não mudava de área. Você ia lá conhecer o que era aquela área e era durante uma semana, basicamente. Não era mais do que isso. A gente entendia como a empresa estava dimensionada, qual era a nossa atuação. Isso dá uma perspectiva do tamanho da empresa que você trabalha e isso te traz mais pertencimento. No meu caso, as lideranças da empresa começaram a me conhecer, sabiam quem eu era, porque eu precisava alinhar com eles cada um dos pontos, que eu precisava alinhar tempo, agenda e tudo mais. Então, ali, aquela atividade me fez ficar conhecido na empresa, beleza? E um dos mais icônicos gestos que eu fiz, que é interessante eu trazer isso, porque a gente acredita que não está fazendo a diferença ou não está sendo observado pelas pessoas, né? E esse exemplo ele mostra isso de uma forma muito clara, porque era uma coisa simples, era uma coisa muito básica. Eu já tinha entregue alguns resultados para minha gestão, mas eu não tinha propagandeado isso, não tinha feito nada a mais em cima desse processo. Por quê? A minha gestora ela saiu da empresa. E aí eu organizei para ela uma despedida. Eu fiz tudo, corri atrás, né? Organizei a sala, organizei as sobremesas, os salgadinhos e tal. E durante esse processo, ali, mexendo na organização, eu convidei algumas pessoas para poder ir lá. Mandei, né, um invite no e-mail das pessoas e tudo mais, mas tinha algumas outras pessoas de passagem que conheciam a minha chefe lá também. E o fato de eu estar organizando, de estarem me vendo ali, de eu ter pegado o microfone, ter falado, ter levado a minha chefe como surpresa lá e tudo mais, e o pessoal ter participado, me colocou em evidência para as pessoas que ainda não sabiam quem eu era. E um gerente que estava lá, ele me recomendou para uma posição aberta. Na época, isso eu era estagiário. Isso, gente, acontece até mesmo com quem não é estagiário. Acontece com qualquer pessoa. Você pode ser um analista sênior nesse momento, buscando ser um supervisor. Você pode ser um gerente, buscando ser um diretor. Você pode ser um gerente, buscando ser um gerente sênior. E assim sucessivamente.
A mensagem que você passa, ela está constantemente sendo transmitida. Portanto, você precisa buscar uma postura de líder, mesmo quando você ainda não é um. Você precisa agir como líder, você precisa ser como líder, porque o quanto antes a liderança começar a te perceber como um líder, mais rápido vai ser para você ser promovido. E falando em promoção, nesse canal tem um vídeo que eu falo dos 4 pilares da promoção. O que você precisa fazer para que qualquer empresa queira promover você para um líder? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir esse vídeo depois. E agora, para finalizar, a gente tem o cargo técnico. Por que ele pode te ajudar a ser um líder? Muita gente, não quero ser líder, eu gosto mais da parte técnica. Mas até para quem é mais técnico, você precisa desenvolver competências de liderança sim. Porque isso vai te ajudar a se desenvolver mais rápido, a trabalhar melhor o seu gerenciamento pessoal, né, das suas tarefas com você mesmo e principalmente quando você precisa dos resultados de outras pessoas que não são seus liderados diretos, mas que você precisa influenciar essas pessoas para que elas entreguem um resultado. Por isso que é importante você entender e exercer essa liderança com essas pessoas, porque como que você influencia elas? Como que você desenvolve essas pessoas? Você vai precisar negociar com elas ali de uma melhor forma possível para combinar prazo, para combinar entregas. Você vai ter que facilitar a vida dessa pessoa de alguma maneira. Você vai ter que se colocar à disposição para facilitar a vida dela, porque você também depende do resultado dela. Isso é normal de acontecer nas empresas. Por isso que é importante você saber lidar com isso. E você sem competência de liderança, você não consegue. Você tem que saber dar feedback, você tem que saber se comunicar, você tem que saber passar a mensagem de forma clara e objetiva para que ela entenda, garantir que ela entendeu sua mensagem, porque senão ela vai entregar uma coisa completamente diferente do que você precisa para entregar o seu resultado. Isso é muito mais difícil de fazer do que se essa pessoa fosse uma liderada direta sua, porque ela faria algo só porque você pediu, já que você é líder dela, você é um superior direto, percebe? E quando a pessoa começa a fazer algo porque ela gostaria de ser como você, muda completamente a figura, porque ela te vê com bons olhos e ela sempre vai falar bem de você para as pessoas. É fatal isso. Agora, se ela não falar nada de você, é porque você não fez menor diferença na vida dela. E por que isso é importante? Porque vai te ajudar a ser visto cada vez mais como uma pessoa já pronta para ocupar um cargo de líder, que é capaz de articular, que é capaz de decidir e que é capaz de desenvolver pessoas. Perfeito? Coloque isso em prática, entenda como que funciona cada um desses aspectos. Meu canal pode te ajudar bastante nisso. E me acompanhe aqui se você quiser ser promovido mais rápido. Te vejo no próximo vídeo.